Olá, pessoal. Meu nome é Elaine Guimarães, sou professora do Colégio Objetivo de São Sebastião do Paraíso e hoje nós estamos aqui com o nosso projeto Ética nas Profissões e nós vamos conhecer um brilhante profissional, que é o Dr. Daniel, neurocirurgião, e ele vai se apresentar para vocês agora. É muito prazer em falar com vocês, alunos do Colégio Objetivo. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e aceito, muito honrado pelo convite da professora Elaine por falar com vocês. Eu sou ex-aluno do Colégio Objetivo, devo muito da minha formação acadêmica ao que eu aprendi no Objetivo, sabe? Sempre foi uma escola que prezou muito pela formação do indivíduo, não só intelectual, mas como moral, e eu me sinto muito honrado. E hoje o assunto que a gente vai falar, né, que a gente discutiu antes para poder conversar, é sobre a ética na profissão médica. E é muito interessante falar sobre isso, né? Porque a ética, ela é um conjunto de virtudes que englobam todas as profissões e deve ser exercida de forma primordial em tudo que você for fazer na sua vida. Ou seja, não se pode fazer nada hoje em dia, nem na profissão, no trabalho, fora dele, sem a ética, não é? E na questão médica, ela tem um aspecto, uma conotação um pouco mais profunda, porque a profissão médica é quando a gente lida com vidas, com doenças, com sofrimentos, com angústias, com anseios. E a ética, dentro da profissão, ela tem que ser considerada um instrumento primário para que a gente possa desenvolver bem a nossa carreira. Eu, quando resolvi fazer medicina, até falando um pouco sobre a medicina, sobre a minha profissão, que eu tenho paixão por ela e faria ela, nunca me arrependi, faria medicina todas as vezes que eu tivesse oportunidade. A medicina ela é vocacionada. A medicina ela é, na verdade, um sacerdócio. Você faz medicina, sempre quando você for fazer medicina, e se algum de vocês quiserem fazer medicina, optarem por fazer medicina, vocês têm que ter a ideia de que a medicina ela tem que ser vocacionada e tem que ser feita por amor às pessoas. Ela nunca pode ser feita para você pensar de forma comercial, forma de status, ou uma forma de você ter um trampolim social na sua vida, como forma financeira. A medicina é para quem gosta de cuidar de gente, para quem gosta de cuidar de pessoas e para quem tem amor ao próximo. E a partir do momento em que você opta pela sua profissão, que é quando você opta pela medicina, começa a ética aí, né? Começa a forma de você abordar a sua escolha desta forma. Eu vou fazer porque penso em, através do meu conhecimento, ajudar na vida de uma outra pessoa. Com conhecimento, com aperfeiçoamento, com técnica, com estudo e com dedicação. Então, a ética começa nessa forma, por quê? Eu vejo hoje em dia muitos jovens, muitas pessoas que falam que querem fazer medicina, não porque têm a vocação, o amor ao próximo, mas querem fazer medicina simplesmente por questões comerciais, ou por questões de status, ou por questão de pressão familiar. Pessoas que pensam dessa forma não façam medicina porque não vão ser bons médicos. A medicina, a condição sine qua non é você gostar de pessoa, gostar de pessoas independente de classe, de raça, de opção sexual, gostar de gente, tá certo? E isso é muito importante, que torna a profissão muito bonita. E dentro da medicina, você tem um conselho, que é o Conselho Regional de Medicina, que é subordinado ao Conselho Federal de Medicina, que são instituições que cobram a ética. Existe o Conselho de Ética Médica, que, na minha opinião, é o que existe de mais rigoroso e de mais importante que nós devemos seguir. E na medicina, eu vou falar para vocês um pouco breve sobre isso, para depois eu tentar explicar coisas mais práticas do dia a dia. O que rege o Código de Ética Médica? São as infrações éticas que os médicos cometem. O que na verdade, são três. Seria imperícia, imprudência e negligência. Esses são os três problemas que os médicos podem ter, que eles violam a conduta de ética médica. O que significa isso? Imperícia é quando eu executo algo que eu não sei fazer bem feito. Imprudência é quando eu executo algo mal feito, sendo que eu poderia fazer bem feito. E negligência é quando eu não executo nada. Entendeu? Então a medicina tem esse tripé. Tá? O que acontece? Você tem que fazer aquilo que você sabe bem feito e sempre. Ou seja, nunca você pode negligenciar um paciente, um atendimento ou algum socorro. Quando você negligencia alguém, você está cometendo um erro. Tá certo? Você nunca pode também fazer algo que você não foi treinado para fazer.
você está cometendo uma imprudência. Ou seja, eu não sei fazer, executo, e através dessa minha imprudência, eu vou pegar e vou gerar uma sequela ou algum dano no paciente. Tá bom? Então, imperícia, imprudência e a negligência é quando eu não vou. Né? É quando eu não vou. Eu não vou, eu não atendo, eu não dou o suporte àquilo necessário. Eu falei da imperícia, desculpe, falei da negligência e a imprudência, que é o principal que eu acho, né? Que hoje em dia as pessoas fazem aquilo que não sabem. Né? Eu não tenho treinamento para fazer, vou lá e faço. Isso é terrível. Então, para a gente poder entender bem a respeito disso, o que a gente tem que fazer na questão médica como um todo? Estudar muito, sempre, tá certo? Dedicar-se ao máximo no que você pode fazer para os seus pacientes e saber que você lida com o material humano, é o material mais sagrado que a gente tem. É o que eu considero. Quando uma pessoa entra no meu consultório, sempre quando ela entra na minha frente, eu sei que ela está confiando em mim a vida dela, ou do parente dela, ou do filho, do tio, de que for. E o meu conhecimento vai ser primordial, vai ser mister para poder interferir na vida dessa pessoa de uma forma muito positiva. E se eu não tenho conhecimento, ou se eu não sei o que fazer na hora, isso pode acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou passar para outra pessoa. Eu não tenho esse conhecimento, eu não aprendi, ou não tive oportunidade, ou não tive acesso à informação. A parte da ética que me determina é não sei, passo para quem sabe. Entendeu? E hoje em dia isso não acontece quase na medicina. Hoje em dia as pessoas querem, porque querem, captar paciente, lucrar em cima do atendimento, de procedimentos, muitas das vezes desnecessários. E acaba que isso vira uma indústria médica. Isso é errado. Sempre quando você lida com vida, sempre quando você lida com pessoas, sempre quando você lida com amores de outras pessoas, você tem que fazer isso com muita dedicação, com muita coerência, com muito respeito e com muita ética, claro. Eu, por exemplo, quando eu vim para Paraíso, eu vim para Paraíso em 2009. Eu vim para cá para fazer neurocirurgia. Eu fiz residência em neurocirurgia, sou neurocirurgião de formação. O que aconteceu? Durante 5 anos eu fiquei fazendo cirurgias aqui de urgência, emergência, mas eu esbarrei num problema muito sério na época, quando eu comecei a fazer, foi a falta de recursos que a cidade me oferecia. A cidade não tinha estrutura para se fazer neurocirurgia. Eu tentei, de uma forma ou de outra, trazer pessoas para me ajudar, comprar materiais que a Santa Casa não tinha no momento, mas acabou que a neurocirurgia é uma especialidade, infelizmente, em cidades maiores. Eu não consegui colocar, implementar um serviço de neurocirurgia aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que me afastar, porque eu jamais poderia chegar e abrir a cabeça de uma pessoa dentro da cidade se eu não tivesse segurança para isso, se eu não tivesse capacidade de um grupo, de equipe de material para que eu pudesse fazer isso. Então, fazendo o gancho daquilo que a gente falou anteriormente, o que acontece? A forma ética que a gente se procede é nisso, sempre pensando na qualidade do seu paciente, na qualidade do outro, na qualidade de vida do outro. E se você não sabe, não faça. O primeiro, eu prefiro, muitas das vezes, eu falo isso com meus amigos médicos, com os meus colegas, que também não são médicos, a minha família, eu prefiro muito mais ser tratado ou levar meus filhos, minha mãe e as pessoas que eu amo para uma pessoa que tenha ética do que tenha muito conhecimento. Então, sempre procurem pessoas que tenham ética, porque a pessoa que tem ética não faz o errado, ela não faz o caminho fácil, ela não faz aquilo que vai dar dinheiro ou vai dar reconhecimento, ela faz o que é correto. Isso hoje em dia, não só dentro da área médica, mas dentro de todas as áreas, isso é muito difícil. A ética vem sendo um pouco abolida no nosso dia a dia, né, Elaine? Então, sempre procurem, para poder tratar de vocês, a pessoa que faz o que é correto. Ser correto não é fácil. Você esbarra sempre em fiscalizações, em burocracias, você esbarra muitas das vezes em dificuldades em falar a verdade. Às vezes, a verdade, especialmente na questão médica, quando você tem uma má informação para passar para uma família em relação a uma doença muito séria, você sempre tem que ser correto, ético e usar de muito amor para poder falar. A medicina sem amor e sem ética, ela não é medicina. O tripé médico, voltando a falar, ele é o amor, a ética e o conhecimento. E o tripé é o seguinte, se você tira uma das arestas, cai, desaba. Então você tem que ter os três.
Mas eu acho que dos três o mais importante é a ética, porque a ética te determina a qualidade do profissional que você vai ser. E eu sempre procuro, quando eu vou procurar um médico, um atendimento para mim, para minha família, eu procuro primeiro os profissionais éticos. Depois eu procuro saber se ele fez uma faculdade muito boa, se ele tem uma ótima pós-graduação, ou se ele é um professor, ou se não é. O primeiro pré-requisito que vocês têm que buscar é um profissional que tenha ética. E outra coisa muito interessante também é que uma vez me perguntaram qual a diferença entre... Uma vez eu ouvi um professor falando qual a diferença entre a moral e a ética, né? Dizem que a moral é você fazer o correto na frente de outras pessoas. A ética é quando você faz o correto sem que ninguém o veja. Então, você agir dessa forma, sempre, em todas as profissões, é muito importante. Hoje em dia, eu vim para o interior, resolvi criar minha família por aqui, sou daqui, sabe? Adoro a nossa cidade, acredito que a nossa cidade tem uma perspectiva de crescimento muito grande, sabe? E eu vejo aqui na nossa cidade uma propagação de consultórios, de clínicas, às vezes agora começam clínicas populares, de pessoas que vêm para atender, mas que vêm fundamentalmente, às vezes o foco é determinado para o ganho financeiro. Isso é errado. O médico, lógico que ele tem que ter a fundamentação financeira, porque senão ele não vive, ele tem que pensar no trabalho dele, ter a remuneração devida. Mas isso nunca pode ser a válvula motriz do trabalho médico. A válvula motriz é sempre o amor, é sempre o respeito e a ética pelo paciente. Quer seguir uma profissão que lhe dê dinheiro, não faça medicina. Vai fazer economia, vai fazer administração, vai fazer, de repente, engenharia, trabalhar numa grande corporação. Agora, tem profissões que são vocacionadas, professores são vocacionados, pessoas de área da saúde são vocacionadas, todos esses. E acaba que, nessa história toda, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu, como disse no início, eu faria diversas vezes isso e não troco por nenhuma profissão, porque eu faço com muito amor. E é basicamente isso. Mais Muito alguma bom. coisa, Lélia? Não, nós queremos te agradecer. Sempre atende o nosso pedido aí com muito carinho. Os alunos do Objetivo te agradecem muito. Muito obrigada pela participação e sucesso sempre. Foi um prazer, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Até logo.